Sejam muito bem-vindos a mais uma live do desafio As 5 Chaves para se libertar dos emaranhados e viver uma vida extraordinária. E hoje nós vamos falar sobre criança interior, como os nossos traumas do passado influenciam na nossa personalidade. Vamos chegando, pessoal, que está só começando. Olá, Sus! Olá, Alessandro! Olá, Lute! Que legal vê-los por aqui. Alessandro já está em Brasília, meu amigo. Como vai? Vamos chegando, pessoal. Envie essa live para aquela pessoa que vocês sabem que precisa trabalhar essas questões. Chega de ter gente sofrendo nesse mundão, né? Vamos trazer a nossa convidada. O som tá alto. Chegando. Olá, Cíntia! Olá, tá me ouvindo bem? Eu escuto, você também me ouve bem por aí? Tô ouvindo bem baixinho, Vitor. Você tá me ouvindo muito bem? Eu tô. Deixa eu só aumentar aqui, chegar mais perto. Vamos começar nossa live. Ficou muito baixo, eu tava te ouvindo super bem. Aí, vamos. Deixa eu ver Esse aqui. início de live a gente vai fazendo Foi. ajuste. Agora foi? Foi. Então, maravilha, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la nesse nosso primeiro contato ao vivo, né? Verdade. Sabe que você foi uma pessoa que eu busquei para falar sobre criança interior no dedo. Eu tinha em mente alguém que realmente vivenciasse esse processo, buscasse ser aquilo que fala. Eu vi uma pessoa que traz isso todos os dias da sua vida, que busca se conectar com a sua criança interior e principalmente inspirar pessoas por mais caminhos saudáveis, né, para que a gente transforme esse mundo. Mas antes de tudo, sim, de estar presente para o pessoal, fale um pouco mais sobre você, como você chegou nesse processo do autoconhecimento, né? Que ninguém chega de paraquedas aqui. Obrigada pelo convite, viu, Vitor? Obrigada mesmo. Você é uma pessoa muito especial, tem uma energia muito diferenciada. Ai, Faz muito tempo que eu não faço live, então, assim, eu não pensei duas vezes para aceitar esse teu convite. Obrigada de verdade, viu? Eu sou filha da Isabel, do Humberto e do Valdir. Eu tenho dois pais. Sou a primogênita de 4 irmãos. Eu sou mãe. De formação, eu sou formada em enfermagem, fisioterapia, tenho especialização em medicina tradicional chinesa. Aí eu comecei a perceber muito na clínica as minhas pacientes falando... Oi? Boa, Cíntia? Voltou. Voltou? Voltou. Então, as minhas pacientes, elas, ao invés de falar dos problemas delas, né, físico, elas falavam muito dos problemas emocionais. Então, elas chegavam na clínica, quando eu comecei a trabalhar com adulto, porque eu sempre trabalhava com criança, quando eu me mudei para o interior, eu comecei a trabalhar com adulto, e eu falava: oi, dona fulana, como que a senhora está hoje? Aí ela começava a contar da vida dela, dos problemas pessoais dela. Aí eu falava: não, eu estou falando do joelho da senhora. Não, eu estou falando do ombro da senhora. E elas querendo conversar sobre a vida delas. E na minha própria vida, né? A gente perceber que a gente está fazendo de tudo, que a gente está se esforçando, que a gente está fazendo tudo que a gente conhece até então, e mesmo assim a vida não flui, a gente precisa buscar por mais. E foi o que eu fiz, e na verdade, como você disse, eu estou fazendo até hoje, né? Então, o que eu ensino é verdadeiramente o que eu vivo no meu dia a dia, comigo mesma, né? Então, eu sou minha primeira paciente. A minha criança interior é a minha primeira paciente. Exatamente, Cintia. É algo que eu falo muito também, né? Que é impossível você trabalhar o outro sem você antes ter esse próprio caminho percorrido, né? Senão serão dois cegos tentando se guiar no meio da escuridão. E a gente sabe o quanto é desafiador. Por isso é importante a gente ter essa conexão. Um pouquíssimo, rapidão, para resumir minha história, eu cheguei por meio de um câncer no meio até as constelações. Então, para mim, veio por meio da dor mesmo essa busca. Mas eu, felizmente, consegui olhar para a minha criança interior com outros olhos, perceber que ela de fato existe, né? Porque muitas vezes a gente fica só no campo teórico, no campo lúdico das ideias, mas essa parte ela é mais verdadeira do que a gente imagina. E a gente precisa olhar com carinho, né?
Verdade. E precisamos mesmo, porque essa criança em nós é o que define a nossa vida, é o que comanda a nossa vida hoje como adultos. Então, é uma Exato. criança comandando a vida de um adulto. Então, por isso que muitas vezes a gente age de certa forma sem a gente entender por que a gente agiu daquela forma, né? É isso que a gente vai falar hoje. Boa noite a todas, que lindas as minhas deusas chegando, tanta gente linda aqui, que bom. Aí você me fala, quando eu puder começar, aí... Sinta-se à Aí eu vou vontade, mandar. porque basicamente é um bate-papo onde a gente fala sobre questões importantes, mas que ajudem as pessoas a ter uma clareza sobre isso, né? Como eu falei, às vezes tem muitos homens que também me acompanham e também tem muitas mulheres, né? Meu público é principalmente feminino, mas porque eu vejo que as mulheres buscam mais esse autoconhecimento do que o homem. Pela minha experiência própria de vida, né? O homem ele busca quando já está no limite, quando já não tem o que fazer, aí ele vai atrás. Mas quando a gente percebe que isso de fato é importante para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, e a gente consegue inspirar mais e mais pessoas através da nossa experiência, daquilo que a gente coloca em prática, eu vejo que a transformação ela consegue sim atingir vários públicos, mas a gente primeiro precisa ser, primeiro tem que acreditar verdadeiramente nisso, e eu acho que no meu processo de cura, e é algo que é mais gostoso até hoje, Cíntia, é perceber que essa criança ela vive todos os dias dentro de nós. E tem dias que a gente tá mais assim, tem dias bons, tem dias ruins, né? É, Tem todos os tipos de é. os momentos da vida. A grande questão será que nós temos as ferramentas certas para olhar para a nossa criança interior? Porque o que eu vejo de pessoas, né? O quanto que eu já fui assim de me criticar. Ai, que burro, não sabe fazer besteira, olha só, derruba o negócio assim, suja tudo aí, ó. Você não serve para nada mesmo, né? Olha só a bagunça que você fez, e no fundo, nós somos os nossos maiores sabotadores, né? Sim, sim, completamente. Porque, Vitor, a gente voltando um pouco na história, as mulheres elas foram castradas sexualmente, mas os homens foram castrados emocionalmente. Então, para um homem falar que tem algum problema emocional é muito difícil para ele, porque o homem ele tem que se mostrar sempre Exato. forte. Ele tem que se mostrar sempre que dá conta. E acha que se cuidar do problema emocional, ele é fraco, né? Por conta assim de história mesmo e por conta dos outros homens também, porque eu imagino para vocês como que seja, né? Chegar para outro amigo e falar que tá passando por algum problema emocional. Ele É fala, ah, muito difícil. para com isso, para de ser mulherzinha. É É a primeira coisa que exatamente. vem, né? Que Esse é o isso, caminho. onde já se viu, o homem não tem direito de sofrer. Sim, isso É muito, acontece. eu entendo que é muito mais difícil para vocês do que para nós. E nós, mulheres, precisamos de vocês fortes. Não fortes só fisicamente, mas fortes Com emocionalmente. Para vocês certeza. entenderem a gente, né? Para vocês conseguirem, para a gente conseguir ter aquela complementariedade bem bacana, né? Uhum. Mas hoje, o que que você percebe como a presença dessa criança interior, né? Você também é consteladora, né? Sou consteladora. Sou Ah, consteladora. Sou consteladora. Ó, vou começar. Segura, prestem bastante em casa, atenção, em porque casa. as minhas deusas que estão aqui, as minhas deusas são minhas mentoradas, e todas vocês prestem bastante atenção, porque eu não vou economizar aqui, eu não vou entregar o raso, eu vou entregar bem o profundo. Pode, Vitor? Claro, é. E deve, né? Porque quem está aqui, eu acredito que realmente esteja nessa busca. Tá. Então, a gente tem que trazer esse nosso melhor mesmo. Eu vou trazer de uma forma bem profunda que quem prestar bastante atenção e levar isso para o coração vai ter uma transformação muito significativa na vida. Por quê? É o que eu sempre falo para minhas consteladas, para minhas mentoradas, que a constelação não é aquele momento que a gente está ali na sessão. A constelação é a sua postura que você toma depois da sessão. Hum, Então, assim, a gente dá o diagnóstico, a constelação é o diagnóstico. Agora, o que você vai fazer depois disso é que vai transformar a sua vida. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é para a gente olhar para essa criança, porque é ela que comanda 95% da nossa vida. Então, é assim, ó. A nossa criança interior, sendo muito clara e sem rodeios, a nossa criança interior é o nosso inconsciente. hum. Então, se a gente chamar de inconsciente ou de criança interior, a gente está falando da mesma coisa.
Essa criança interior, o nosso inconsciente, ele comanda 95% das nossas ações. E o nosso consciente comanda 5% das nossas ações. O nosso consciente comanda 5% das nossas ações hoje como adultas, quando a gente não está distraída. Quando a gente está distraída, é bem menos. E o nosso inconsciente toma conta. Aí é quando a gente age ou quando a gente fala, e quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já agiu. Nossa, eu não sei por que eu agi desse jeito. Nossa, mas que imatura, é como você estava falando. Nossa, mas que burro. Nossa, mas que burra. Por que eu não pensei nisso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu me sabotei? É a nossa criança interior. Ela está agindo de acordo com a dor dela, de acordo com a ferida dela. Então, se ela se sentiu ameaçada, ou ela vai atacar, ou ela vai recuar. Essas duas situações que ela vai fazer por conta da dor, porque ela quer evitar a dor. Então, quando ela não acolhe, quando ela não cura essa dor dessa criança dela, ela vai querer evitar essa dor. Simples assim. Então, eu fiz até um roteirinho aqui, porque senão eu falo até não querer mais. E eu preciso de perguntas de vocês. Eu preciso que vocês me perguntem, tá? Então, assim, fiquem muito à vontade. Então, o Jung disse que enquanto você não trouxer o inconsciente para o consciente, este inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, as mulheres que falam que tem dedo podre, as mulheres que falam que a vida está travada, as mulheres que falam que não conseguem emagrecer, ou então que vivem em efeito sanfona, que sempre atrai o mesmo tipo de homem, que sempre atrai o mesmo tipo de chefe. Então, muda de emprego, mas parece que só mudou de lugar, porque o tipo de patrão, o tipo de patroa é a mesma. Muda de relacionamento e o homem é sempre igual. E para os homens também é semelhante, tá? Porque criança interior não escolhe sexo, nem classe social, nem nada. Então, o que acontece? Eu vou sempre falar assim mais para mulher, às vezes eu acabo direcionando mais a palavra para mulher, porque eu só trabalho com mulher, tá, Vitor? Mas assim, você vai me lembrando, você vai me trazendo para esse lugar de falar com os homens também. Então, o que acontece? O Jung fala que enquanto você não trouxer o inconsciente para o inconsciente vai comandar a tua vida e você vai chamar de destino. Porém, não adianta somente nós termos a consciência dessa dor. A gente precisa trabalhar esse inconsciente, a gente precisa trabalhar, que é o que eu falo, de acolher e de curar essa dor. Porque você saber que você tem essa dor, você saber que você tem essa ferida, não cura. Você precisa acolher e curar essa criança interior. Então, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Ah, tá. O inconsciente nosso, ele é como se fosse uma pista, uma via de 5 pistas, pavimentada, na nossa mente. É como se fosse uma via com 5 pistas pavimentada, lindinha. Ela acabou de fazer o asfalto. E o nosso inconsciente é como se fosse uma mata fechada, uma mata densa fechada. Então, o que acontece para o nosso cérebro? Isso é fisiológico. Fisicamente, ele quer economizar energia. Então, o que acontece? Ao invés dele abrir essa mata fechada, que é o nosso inconsciente, que é olhar para as nossas dores, que é olhar para as nossas feridas, ele vai preferir o nosso pensamento, as nossas ações, vai preferir andar por essa via pavimentada, porque é muito melhor, é muito mais fácil. Economiza energia, isso é fisiológico. Nós trabalhamos com a lei do mínimo esforço. Então, a gente não vai querer gastar o esforço de ficar dando facada lá para abrir uma mata na nossa mente. Então, a gente prefere andar por essa via. E como que a gente faz isso para a gente andar por essa mata fechada, ao invés de andar por essa via pavimentada, que é a dor da nossa criança interior? A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter uma postura. É como você falou, quando a gente já não aguenta mais, quando você tem um padrão no seu comportamento, quando você tem um padrão nos seus relacionamentos e você dá um basta. Você decide, o primeiro ponto de tudo é você decidir, não quero mais viver assim. Não me permito mais viver assim, eu não admito mais que eu viva assim. Que eu seja desvalorizada, que eu atraia sempre o mesmo tipo de homem, que eu atraia sempre o mesmo tipo de padrão, que eu viva num corpo que eu não me ame, que eu me olhe no espelho e eu não me ache bonita. Então, a gente precisa dar um basta. Quando a gente dá um basta, a gente precisa fazer um esforço. Exatamente. Isso é para todo mundo, não é só para uma ou para outra. É óbvio que tem os graus, né? Porque, assim, tem pessoas que não viveram num lar tão disfuncional quanto outras. Então, a gente não
que uma das coisas que eu já vou dar agora, eu já vou atropelando todas as minhas ideias. Uma das coisas que a gente não pode fazer é querer comparar a nossa jornada com a de outra pessoa. Por que para outra pessoa é tão fácil? Por que ela consegue? Porque certamente a dor dela, a ferida dela é muito menor do que a nossa. Ou não é tão profunda do que a nossa. Ou às vezes ela nem viveu essa dor, ela nem viveu esse problema. Sim, Por quê? isso é importante. O que acontece, Vitor? A nossa criança, quando nós somos criança, nós registramos os acontecimentos da nossa vida com a consciência de criança. A gente não registra um acontecimento da nossa vida como uma adulta. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente passa por alguma dificuldade na nossa vida, quando nós somos crianças, a gente não vai ter o discernimento de adulto. Ai, minha luz está bem fraquinha. Não, mas tá dando para ver, não se Tá preocupa dando não. para ver, né? Eu também A tenho um gente monte não vai de luz interpretar como... aqui. Oi? Eu tenho um monte de luz aqui, reserva, se precisar. O negócio acaba a bateria do nada, às vezes. A minha luz aqui, ela tá falhando. Mas, enfim, o que é importante é o que eu vou falar. Ó, quando nós somos crianças, muitas vezes, Vitor, nós nem vivenciamos traumas de fato. Nós nem vivenciamos um abandono de fato, uma rejeição de fato, uma humilhação de fato. O que acontece é que nós registramos os acontecimentos como um abandono, como uma rejeição, como uma traição, como uma humilhação. O que isso quer dizer? Por exemplo, a nossa mãe, quando nós nascemos, ela ficou doente e ela precisou ficar internada no hospital e a gente veio embora para casa sendo cuidado pelo nosso avô e pela nossa avó. O nosso pai, ele não pôde ficar com a nossa mãe porque ele teve que sair para trabalhar. Então ele ficava o dia inteiro fora e a gente fica buscando esse pai, a gente fica buscando essa figura masculina e ele não tá lá. Ou e às vezes tem muitos pais que viajam para trabalhar em outra cidade. Então não é necessariamente que o pai e a mãe abandonou, que o pai e a mãe rejeitou. É porque nós, com a nossa consciência de criança, quando nós somos crianças, nós registramos esse acontecimento como um abandono, como uma rejeição, como uma humilhação. Então, não depende do que os nossos pais fazem ou deixam de fazer. É como nós registramos isso na nossa alma. Muitas vezes, a mulher, ela tem problemas de relacionamento, né? E a gente, como constelador, muitos consteladores, eu não gosto, óbvio, muito de fazer isso, não tem como generalizar. Mas aí, às vezes, fala assim, ela sempre atrai homens que traem ela, ou ela sempre atrai homens que vão embora, que não assumam ela, porque o pai dela foi embora. Mas isso não é uma verdade absoluta. Às vezes, ela tá olhando para uma namorada que o pai deixou para trás para ficar com a mãe, ou um namorado da mãe que a mãe deixou para trás para ficar com o pai, ou uma dor da sua avó, ou uma dor da sua tia. Ou, às vezes, ela não quer ser feliz, ela não quer ser próspera, ela não quer estar num corpo bonito, ela não quer ser uma mulher atraente, porque ela ela não quer estar nesse mundo, ela tem saudade do lar divino. Ou, às vezes, ela está olhando para um irmão que veio antes dela que morreu, ou um irmão gêmeo que estava na gestação dela que morreu. Tem diversas possibilidades, tem infinitas possibilidades. Então, não adianta somente a gente ler no livro. A gente precisa de uma pessoa que nos acompanhe, que nos direcione, que nos mostre caminho para saber o que está acontecendo conosco. Porque muitas dessas coisas que nós falamos se encaixam na vida de muitas pessoas. A gente olha e fala assim, nossa, é verdade, meu pai traiu minha mãe. Nossa, é verdade, meu pai abandonou minha mãe grávida. Nossa, é verdade, a minha mãe nem conhece quem é meu pai. E um monte de situação. Nossa, é verdade, a minha mãe, ela tinha problema com vício e não cuidava direito da gente, quem cuidava de mim era minha avó, era minha tia. Então tem várias situações desse tipo, mas a gente precisa entender qual é a situação da pessoa, porque a gente precisa trabalhar especificamente nessa ferida, porque senão a gente vai trabalhar num monte de coisas, a gente vai estar olhando para várias direções e menos para a nossa criança interior. Então, várias coisas vão disparar os gatilhos, porque a gente tem esse trauma que a gente vive quando nós somos criança, e nós vamos reforçando esse trauma, nós vamos reforçando essa dor, porque a gente atrai para a nossa vida pessoas que lembrem o nosso pai e a nossa mãe. Tudo começa e termina com pai e mãe. Exatamente, né?
E um ponto interessante que eu sempre percebo, que eu percebi primeiro na minha vida, é a desconexão que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Uma desconexão. E esse vazio, ele tende a surgir em vários momentos da nossa vida quando a gente não tem isso trabalhado. E por meio da constelação que eu cheguei a essa compreensão, de perceber que a raiz desses problemas, ela é muito mais distante do que a gente imagina. Porque eu me lembrei, eu tive o câncer em 2020, né? Mas eu me lembrei, quando eu era criança, eu era um tipo de criança que eu não tinha muitos amigos, que eu não gostava de... Eu tinha vergonha, eu tinha medo de me relacionar. Ficava mais dentro do apartamento. E aí eu lembro de situações em que eu sofria bullying, eu sofria diversos tipos de dinâmicas. Então a gente vê que uma situação que acontece no momento de hoje, a causa raiz pode estar muito mais lá atrás, é uma desconexão. E aí a gente vai mais a fundo, por que a constelação é tão potente nesse sentido? Por que ela consegue ser mais cirúrgica do que muitas outras ferramentas? Porque quando eu fui perceber a origem de fato, também não estava nessa infância. A infância, ela apenas reproduzia algo que aconteceu dentro da barriga da minha mãe. Será que você foi um filho desejado? Será que os seus pais te planejaram pelo excesso de amor que eles tinham? Eles queriam você? E aí você começa a entender a sua história. E eu percebi, sim, de ser tão potente, porque eu tinha uma dermatite atópica, que eu vou te falar que ela sangrava. Eu tinha que usar roupa, isso aqui até 2020, tá? É uma dermatite que você tinha vergonha, você não se sentia à vontade, porque coçava, você já tinha coçado. E simplesmente ela desapareceu atualmente, né? E eu te falo, por que isso mudou? Porque dentro de mim eu encontrei o ponto de desconexão com essa criança interior. Porque no fundo, pessoal, essa criança ela vive mais do que tudo. E todos os padrões que você reproduz na sua vida atual, ela tem uma origem. Nada acontece do nada, né? Nada cai de paraquedas, sempre tem um fator principal que desencadeou isso. Mas será que você está disposto a olhar para isso ou você vai continuar ignorando essa criança? Até que momento da sua vida você vai dar um basta, que nem a Cíntia disse, porque são padrões. Eles surgiram em algum lugar. Mas e aí? Você quer dizer sim para sua criança, vai continuar negando a existência dela, né? E essa criança, esses sintomas que você fala, tanto no físico, quanto em comportamento, quanto emocional, esses sintomas é um grito de socorro dessa criança. Exato. Ela só quer ser E o vista. primeiro é o corpo. O primeiro a reagir é o nosso corpo. Sim, também. É muito gritante isso, né? E a gente, é como você está falando, até 2020, quantos anos você tinha? Quantos anos você viveu nesse padrão? Então, quando mostra no corpo, é, é, como que eu posso É falar? resultado de um processo. É resultado de um processo. Eu vou usar um termo, talvez nem seja mais o adequado, mas quando é físico, aí parece que você se sente que é mais fácil você olhar para isso. Ah, eu tô com um problema, eu tenho um câncer, eu tenho uma dermatite, eu tenho qualquer tipo de situação porque é físico. Aí tudo bem, mas quando é emocional, aí as pessoas já tratam com um certo É preconceito, verdade. né? Quando é emocional, aí é frescura. Depressão é frescura, ansiedade é frescura. E eu só entendi isso, e eu particularmente, só esse preconceito saiu de mim quando eu vivi as duas situações. Eu tive depressão e eu tive ansiedade. Aí você sente na pele o que é isso. Porque até então, psicólogo era coisa para gente louca. Terapia era coisa para gente louca. Entende? Constelação, imagina, isso não existe, é para quem não tem o que perder, é porque não tem o que fazer, aliás, entende? Então, a gente precisa olhar para isso com outros olhos e a gente só consegue olhar para isso com outros olhos, por exemplo, como eu vivi
certas situações, e é o que eu passo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, e você viveu a sua situação, você passa para os seus seguidores e para os seus alunos, para os seus constelados, porque nós temos propriedade para falar, porque a gente viveu na pele isso. Porque é muito fácil a gente falar o que a gente lê no livro e o que a gente assiste nos cursos. É muito fácil, a gente reproduz como se nós fôssemos papagaios. Mas quando a gente vive na pele, a gente mostra com propriedade o porquê que a gente está vivendo aquilo e por que a gente tem a condição de levar a pessoa para um próximo nível, porque a gente já traçou esse caminho. Então a gente sabe, a gente fala, olha, é por aqui. E a pessoa vai, porque o papel do mentor, o papel do constelador é isso, é facilitar, é mostrar caminho, para que a pessoa não fique patinando nesta dor, para que a pessoa não fique patinando nessa ferida, para que a pessoa não haja, não leve a vida dela baseada nessa dor, nessa ferida. Porque enquanto essa criança não for vista, não for acolhida e não for curada, a gente vai agir de acordo com essa dor. Então a gente vai se sabotar, a gente vai deixar de ganhar dinheiro, a gente vai deixar de ter o nosso relacionamento, a gente vai deixar de ter filho, a gente vai deixar de ter sucesso porque a gente está olhando para essa dor. E essa dor está lá para trás. E muitas vezes essa dor não é nem nossa. Possivelmente essa dor não é nossa, ela não é biográfica, ela é ancestral. Então, por isso do papel, do nosso papel de poder direcionar essa pessoa nesse caminho. Quem busca, né, por essa cura nesse caminho. Porque não é fácil olhar para isso. É muito mais fácil você fingir que ela não existe. Exato. E tentar levar a vida na sorte. Vamos ver, uma hora dá certo. Uma hora eu tenho sorte, uma hora Deus abençoa, uma hora vai dar certo. Uma hora o destino vai estar a meu favor, né? Uma hora os astros eles se alinham ao meu favor e tudo dá certo. Será que o signo amanhã acorde com mais favorável? E não dá. Certamente você passou por isso e eu também passei por isso. Então a gente trata um problema emocional como se ele fosse espiritual. A gente trata um problema emocional como se ele fosse um problema físico. E não é. Cada coisa tem o seu valor. Exato. Óbvio que sim. Mas a gente precisa olhar para a dor emocional e curar a dor emocional com remédio emocional. Sim. E para isso a gente precisa entender, perceber que existe um problema. Assim como você falou, a manifestação da raiz dos problemas, ela está toda no inconsciente. Quando ele manifesta já no físico, é porque já é só a pontinha do iceberg que está ali instalada. E aí vem o processo de ressignificação, que já é o próximo passo, ele exige força e coragem. Sim. Porque exige olhar para essa parte sua. Alguém aqui já passou por isso? Merece. Me conte da sua própria vida aí. Qual foi o preço que você pagou por ignorar a sua criança? Me falem uns exemplos de vocês para a gente ir trabalhando também. O que vocês perceberam dessa dor emocional que foi manifestada às vezes no corpo, às vezes num término de relacionamento? Na minha vida, por exemplo, eu passei por 4 namoros antes do atual e todos eles terminavam da mesma forma. Uns, às vezes, eu estava por cima, digamos assim, às vezes eu estava por baixo, mas a dinâmica era sempre a mesma. Era sempre uma hierarquia, um desequilíbrio. Não eram dois iguais ali, fazendo com que a relação desse certo. Pessoas diferentes, com polaridades diferentes, mas se fortalecendo para um processo maior. Então, quantas vezes a gente ignora isso também na nossa carreira? A gente começa a ler um livro, começa um curso, não termina. E aí a gente fala, ai, eu devo estar desanimado, com alta, sem motivação. Mas não é, a raiz é muito mais embaixo. Porque, como eu falei, e você também já falou, que a gente já começa a caminhar por um processo de adultecimento, né? É reconhecer a existência do problema. Então, para você saber que você tem um padrão, você tem que reconhecer a existência desse padrão. Dizer que este aqui é um problema na minha vida. Eu vou falar para vocês, todo mundo passa por desafios. Não existe uma pessoa que eu conheça que tem uma vida extremamente perfeita. A questão é que essa pessoa conseguiu ter a resiliência para trabalhar, para olhar para sua criança e mudar. Porque senão, pessoal, se relacionar se torna um lugar para muitas pessoas assustador, porque você vai sempre dizer, tal homem não presta porque tal coisa aconteceu comigo. Aí homens falam, homem tem que ser sempre forte, né?
no masculino, e aí você vai vivendo por falácias, não pelas próprias experiências da vida. E aí a vida vai deixando de ter um gostinho especial, porque você vai se desconectando de quem você é. Exatamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Aí teve uma pergunta boa da Mária, ela falou o seguinte: essa criança tem que ser vista por nós, acolhida por nós? Exatamente. Sabe como eu faço isso todos os dias? Eu digo, eu sou amado, eu sou grato, eu sou feliz, eu sou a abundância de Deus manifestada em um corpo físico, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma forma que você tem simples de olhar para essa criança. Mas quantas vezes você ignora? Né, Wanderson? O Wanderson está aqui na live, eu falo a importância dessas falas de cura, desses autocomandos, esses autodecretos que você traz para dentro de si. Você muda o seu ambiente interno, porque senão você não consegue. Você fica influenciado pelo mundo dos outros, a sua criança vai estar sempre buscando um pai e uma mãe fora de você. E fica nítido, pessoal. Uma pessoa que está com abandono, ela entra já com tudo, com aquela expectativa de que o outro vai suprir, mas não consegue. Aí depois você se decepciona, fica lá indignado, às vezes porque deu demais na relação e o outro vai embora. Não é verdade, Cintia? Isso não acontece? Exatamente. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que só nós é que podemos acolher e curar a nossa criança interior ferida, mas ninguém. Mas ninguém pode fazer isso. Então, não vai ser um companheiro que vai curar a sua criança, não vai ser uma amiga que vai curar a sua criança, não vai ser o terapeuta que vai curar a sua criança, não vai ser a constelação que vai... Não vai ser ninguém, é só você que pode acolher e curar a sua criança interior ferida. E uma coisa que você falou é muito verdade, a gente precisa de muita coragem para isso, porque é comum eu pegar pessoas que chegam até mim para constelar e elas querem sobrepor ao que aconteceu. Como isso? Fingindo que não aconteceu. Querendo, tipo, perdoar o outro. Não, porque coitada da minha mãe, porque a gente sabe que coitado também. Então, assim, não, porque meu pai teve os motivos deles, eu já entendi. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa está numa dor tão grande, a pessoa já sofreu tanto com essa situação que ela fala assim, não, a culpa não é mais de ninguém. Ninguém tem mais culpa, ninguém fez nada, a culpa é só minha. A culpa é só minha. Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade, mas a gente precisa olhar para a situação que foi como foi. Mesmo que você não tenha sido abandonada, mesmo que você não tenha sido rejeitada, mesmo que você não tenha sido humilhada, mesmo que você não tenha sido traída. A gente precisa olhar como foi. Mesmo que você entendeu isso com a consciência de criança, ou isso só foi um reforço de padrão que você trouxe da sua criança. Então, assim, você se sentiu abandonada pela sua mãe quando você era criança e você só traz para sua vida pessoas que te abandonam também. Então, ou você vai ser muito fria e distante com as pessoas, porque você está esperando que essa pessoa vai te abandonar, ou você abandona antes para você não sofrer o abandono. Isso é muito clássico de acontecer, essas duas situações. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para essa criança, entender que doeu sim, mesmo que você não tenha sido abandonada, mesmo que só a sua criança tenha entendido, tenha registrado isso como um abandono, olhar para isso, dar valor para isso. Não é reviver a dor. Não é passar novamente para a dor. Não precisa reviver a dor. Mas a gente precisa dar importância. Porque isso se está doendo, se está te incomodando, isso precisa ser visto. Essa dor precisa ser vista. Vista, acolhida e curada. Mas não fingir que ela não existiu, porque você está cansada de ter vivido tudo isso. Eu estou tão cansada que agora chega, eu não quero mais olhar para isso. Qual que é o próximo passo? Manda que eu aguento. Não, não é assim. Isso tem um passo a passo e a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade. Você viu mais alguma pergunta aqui, ó? Veja enquanto eu vou falar uma acolhida coisa. por nós, responsabilidade autoafetiva. Exatamente, é o que eu acabei de falar, meu amor. É só a gente que pode olhar para essa criança. É só a gente que pode curar essa criança. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que têm falta de mãe. O homem que tem falta de mãe. A pessoa que tem falta de mãe. Aí é muito comum eu receber a pergunta, então eu posso eleger uma outra pessoa, uma tia, uma avó, uma amiga, como se fosse a minha mãe? Isso não existe. Se você tem falta de mãe em você,
você precisa tomar essa sua mãe. Ponto. Se você tem falta de pai, você não vai buscar num avô, num tio, num patrão, num amigo, num companheiro esse pai. Ele não vai te preencher. Não existe, porque um patrão é um patrão, um amigo é um amigo, um namorado é um namorado, um marido é um marido, a patroa é a patroa, a amiga. Cada um tem o seu lugar. Então não tem como uma outra pessoa tomar o lugar da sua mãe. Não existe isso. É o que eu sempre falo para todas as pessoas que estão abertas a ouvir. Maternidade e paternidade não santifica ninguém. Para você ser mãe e para você ser pai, você precisa ter uma relação sexual e dizer sim para a vida. E relação sexual não santifica ninguém. Então, a mãe que você tem e o pai que você tem é o pai e a mãe certo para você. Você precisa tomar essa mãe e entender que a mãe e o pai, o que eles te deram foi a vida, é o suficiente. Tudo o que veio depois é bônus. Ponto. Quando você consegue entender isso, entender que pai e mãe não são santos, e pai e mãe, eles também foram crianças, pai e mãe também têm a dor da sua criança interior. E nós temos essa oportunidade de ter esse conhecimento. Mas muitas pessoas nascem e morrem sem saber que isso existe. Nascem e morrem com a dor da sua criança quietinhos. Então, os nossos pais, eles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, a gente precisa olhar com olhos de filha, de pequena, sem dó. Porque quando eu começo a falar essas coisas, a pessoa fala assim, putz, é verdade, olha como minha mãe sofreu. Olha por tudo que ela precisou passar. Coitada dela. Aí você coloca tudo por terra. Porque os nossos pais, eles são grandes. Quando a gente sente dó ou pena, a gente está se colocando maior do que eles. Então, a gente tem muitas nuances da constelação da filosofia sistêmica para a gente se colocar no nosso lugar de filha, que parece que é o lugar mais difícil, que as pessoas têm uma dificuldade absurda de se colocar nesse lugar. Quer ser amiga da mãe, quer ser mãe da mãe, quer ser cuidadora da mãe, quer ser professora, terapeuta da mãe, menos no seu lugar de filha. E a vida tá aqui, passando. E você tá lá olhando para trás, ocupando o lugar da sua avó, ocupando o lugar de outras pessoas, que não é seu. Eu fiz ontem uma constelação muito interessante, que a pessoa, ela praticamente se posicionou assim, ó, entre os pais. E a queixa dela qual que era? Era uma briga constante dos pais. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né, para ela. Mas tá, hoje como que vocês... Uma pergunta nada a ver. Hoje como estão seus relacionamentos? Ah, eu não tenho tempo para isso, toda vez que eu inicio algo não dura, não dá certo. Aí eu pergunto sobre a saúde. A saúde você tem conseguido ter bons hábitos? A saúde é algo que eu não tenho conseguido manter uma constância, eu começo, paro. Aí eu fiz uma outra pergunta. O que vai acontecer com o seu futuro se você continuar nesse mesmo lugar? Aqui há espaço para alguém entrar, para um parceiro, para você ter os seus sonhos, para sua própria criança interior. E aí eu pedi para ela posicionar a criança dela. Sabe onde ela posicionou a criança? Atrás. Como se a criança olhasse para ela. Aí eu te pergunto, quem olha para essa criança? Quem está olhando para ela? Ninguém. Essa é uma criança que está abandonada. E aí, o que ela percebeu disso? Que o ganho que ela tinha de estar entre os pais ali, naquela relação, era justamente de ainda ser essa criança, de receber esse amor dos pais, por mais que os pais estivessem em conflito, toda hora brigando, e ela no meio ali para segurar os dois, naquele lugar ela tinha segurança. Naquele lugar que é desconfortável, ela recebia esse sentido de amor. Mas em contrapartida, o que ela perdia? Sonhos, carreira, saúde, futuro. E aí, vale esse preço? Vale o preço de ignorar a sua criança? Você sabe que eu chamo isso, Vitor, o furor de cocô. É um lugar que ele é quentinho, tá fedido, mas ele é quentinho e ele é confortável. Aquele lugar eu conheço. Então, as pessoas têm muita dificuldade de sair desse lugar para se manter na dor. Aí volta lá no começo do que a gente estava falando. Então, esse conhecido aqui, ele é extremamente desconfortável. Mas a pessoa prefere ficar lá do que adultecer, do que tomar as rédeas da própria vida, do que fazer por si o que ela queria que os pais tivessem feito. Porque quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, a gente tem
condições de nos dar o que a gente não teve na infância. Então, quando a gente se torna adulto, a gente não pode mais ficar nesse lugar de querer reivindicar dos nossos pais o que eles não nos deram. Porque eles fizeram o melhor que eles puderam. Você pode entrar num julgamento que foi o pior, que foi um absurdo, que isso não existe. Aí é uma outra coisa para a gente trabalhar. Mas enquanto você não olhar para esses seus pais, que também foram crianças, que também têm as suas dores, que também têm as suas feridas e as suas limitações, entender que eles fizeram o melhor que eles puderam, e agora, como adulta, a gente tem condições de nos dar o que eles não nos deram, a nossa vida não vai fluir, não tem como. E isso é uma grande chave, né? Eu falo Sim. isso porque depois do que aconteceu comigo em 2020, foi um momento que eu tinha saído do escritório, do escritório de advocacia que eu trabalhava. Logo em seguida, a minha mãe fechou o karaokê que ela tinha com meu padrasto. Logo em seguida, a gente teve a perda dele. Depois veio a pandemia. Foi uma sequência de colapsos. E eu falo muito para as pessoas, eu poderia ter escolhido ser o pai da minha mãe ali naquele instante. Dar todo o socorro, dar todo o apoio que ela, às vezes, ela precisava ter. E realmente eu auxiliei, falei que ela, mesmo tendo toda essa situação, só que em vez de ficar muito próximo, muito em cima, de largar a minha busca pela constelação, que naquele momento eu tinha que me agarrar em algo, sabe? É como se eu tivesse no meio Titanic, tivesse lá caído do barco e tinha um pedacinho de uma ilha para eu poder nadar até lá. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, se eu não tivesse escolhido esse caminho, eu tenho certeza que eu não teria vindo para as constelações. Provavelmente a doença voltaria de uma outra forma. E ao mesmo tempo a minha mãe não teria tido essa força de recomeçar. Hoje ela tem um restaurante que funciona, que ela começou dentro de casa, agora já tem loja física, as coisas fluindo. E aí, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente tenta se colocar maior do que os nossos pais, a gente trava a nossa vida. E o peso disso é muito E grande, a gente não é trava mesmo? a vida deles também, né? Exato, é todo mundo preso, cheio de fios. E aí a criança de todo mundo está ali conectada. Quando você vai ver, você está cuidando das crianças dos seus pais, porque você não os reconhece como adultos. E a vida cobra um preço. E aí eu te pergunto, é esse o amor que Jesus veio ensinar? Não. Porque o amor de Jesus ele é abundante. É um amor que veio para revelar o nosso Pai. E se ele veio para revelar, ele tem que ser coerente com aquilo que ele falou. Mas se você está vivendo um amor que leva para o sofrimento, que leva para a morte, que leva para a doença, você está realmente vivendo esse amor que você tanto fala às vezes, né? Um amor bíblico, religioso, ou você está vivendo uma falácia daquilo que você acredita. Isso é muito importante você ter essa clareza, porque senão as pessoas vão continuar vivendo em ilusões. E quem vive em ilusão é criança. Exatamente. E o que você falou é muito importante sobre o amor, né? A gente precisa ter esse amor incondicional por nossa criança, porque, por exemplo, se uma amiga vem se queixar de algum problema dela, eu não vou falar que ela é burra, eu não vou falar que mais uma vez ela se enfiou no buraco, eu não vou falar que ela tem na cabeça, eu vou xingar ela de qualquer nome. E a gente faz isso conosco. E quando a gente está fazendo isso conosco, a gente não tá. Quando eu faço isso comigo, eu não estou fazendo para a Cíntia que vai fazer 50 anos. Eu falo para a Cíntia que tem 6 anos, que tem 5 anos. E é isso que a gente precisa olhar para essa criança que está sofrida. Essa dor pode não fazer muito sentido para nós mesmos, como adultos. Você fala assim, nossa, quando a gente começa a tomar consciência, quando a gente está muito presente no nosso consciente, naquele 5% que eu falei, quando a gente não está distraído, você fala, nossa, mas por que eu agi assim de novo? Mas por que eu falei com ele dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Por que eu escolhi essa pessoa ao invés dessa? Por que eu escolhi essa pessoa que está indisponível ao invés desse que está disponível? Por que eu escolhi esse patrão, esse lugar para trabalhar, sendo que eu podia escolher esse Exato. próximo? Por que eu escolhi este alimento ao invés de eu ter escolhido esse outro? Então, a gente fica se fazendo esses questionamentos. E quando a gente começa a entender que quando a gente age contra o amor ao nosso templo, ao nosso relacionamento com o outro, com o nosso companheiro, com nossos pais, com os nossos amigos,
com o nosso financeiro, com o nosso dinheiro. Quando a gente percebe que a gente está agindo, tendo atitudes que não são a favores a esse amor, é essa criança que está sinalizando para a gente. É essa criança que está sinalizando. Todos esses sintomas e todos esses padrões não é nosso. Não são nossos, aliás. Ele é dessa criança, eles são dessa criança. E a gente precisa olhar com muito amor. É aí que entra o acolhimento. É aí que entra você se olhar no espelho e falar aquilo que você fala que ensina para os seus alunos, para os seus constelados, para os seus seguidores. Isso é muito importante. Eu não entendia isso. Eu falava assim, nossa, porque eu cresci com uma mãe tão forte, com uma mãe que ela precisou ser forte, porque é o que eu falei no começo da live, né? Nós mulheres precisamos que vocês homens sejam fortes, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para dar esse suporte pra gente. Então, ela não teve o marido ali para estar cuidando dela, que foi o meu pai. Só que aí é problema deles, né? E isso eu demorei para entender. Então, ela precisou ser tão forte, eu fui criada por essa mãe forte. E por mais que eu a julgasse, eu me tornei igualzinha a ela. Eu me tornei uma mulher muito forte, achando que tudo que eu fosse conquistar, ou achando que tudo que eu fosse conseguir na minha vida, teria que ser na força do braço. E eu não entendia que essa força do amor, essa força do auto-amor, essa força da autossugestão, ela era muito importante. Eu demorei muito para entender isso, Vitor. Mas assim, é uma coisa absurda. E é tão simples, porque a gente entende que a gente só pode conseguir as coisas, que a gente só pode conquistar as coisas lutando, fazendo, guerreando, batalhando. É muito louco isso. Sim. E não. E, Cíntia, teve uma grande virada de chave quando você estava falando aqui, que é o de fato que eu uso para minha vida, é perceber que nós temos um veículo de consciência. Um veículo que manifesta a nossa consciência. E essa é a principal virada de chave. Porque o seu corpo ele não vai sair fazendo as coisas, por mais que ele tenha um piloto automático, que é 95%, né? Das vezes ele está nesse inconsciente nos guiando. A grande virada de chave é quando você começa a observar os movimentos da sua consciência. O quanto das suas escolhas elas são baseadas em um processo adulto ou mais infantil. E quando você tem a consciência disso, naturalmente esses resultados eles são trazidos para a sua vida. Como a Cíntia falou, de pequenas decisões, a comida que você escolhe para você, os hábitos que você decide acolher no seu dia a dia, isso começa a revelar se você está mais numa postura, uma mentalidade adulta ou numa mentalidade infantil. Uma das formas que a nossa criança se manifesta, muitas vezes, a criança abandonada, que eu falo para o pessoal, né? Por meio de indignação. Nós vivemos num mundo hoje que a todo instante, se você ler um noticiário, você já vai ficar inflamado da raiva, da indignação, já vai querer xingar todo mundo, porque pessoal, é isso que acontece. Só que ao mesmo tempo as pessoas não percebem que está tendo uma dessensibilização dentro do seu próprio cérebro, de achar que isso é normal. Quando, na verdade, essa indignação ela deveria ser combustível para que você faça a diferença, para que você, a partir do seu lugar, você mude a consciência coletiva. E, para mim, isso daqui é o que muda todo o jogo. Porque quando eu vejo situações que elas mostram para mim uma certa indignação, eu paro e pergunto, o que a minha criança quer manifestar com isso? O que eu preciso fazer a partir do meu lugar para trazer um novo nível de consciência? Então, em vez de jogar a culpa para o outro, eu trago para minha responsabilidade dentro do meu lugar do que eu posso fazer para mudar. Por exemplo, eu vejo, vou entrar num assunto mais delicado, política. Eu vejo um assunto lá que meu Deus, não é possível, não saio xingando. O que eu posso fazer para trazer mais consciência para as pessoas a partir do meu lugar? Porque quando você pensa dessa forma, você vê que você também é importante, que você também faz parte. E é isso que muda, você sai desse estágio daquela criança abandonada, indignada com tudo e passa a fazer do seu lugar, passa a influenciar os outros através do seu nível de consciência. E quanto mais pessoas estiverem nessa busca, mais a gente vai estar em um mundo com pessoas adultas
cuidando da sua criança no sentido mais genuíno, que é levando ela para sonhar, porque a indignação, ela existe, mas ela é só um combustível. Agora, se você se identifica com ela e faz dela a sua vida, você vem para o sofrimento, você não vem para o amor. E isso aqui precisa ser um alerta para as pessoas. Exatamente. Exatamente. Meus amores, vocês têm alguma pergunta? Vocês estão muito quietinhas, meus amores. Está fazendo sentido esse bate-papo? Está fazendo sentido olhar para a sua criança? Porque deixa eu fazer um exercício com o pessoal aqui, um breve, pequeno exercício, Cintia. Depois eu passo até para você a palavra se você quiser trazer mais alguma coisa. Mas vamos supor, pessoal, que hoje estivesse aqui você e a sua criança interior. O que você falaria para ela hoje? O que você diria para a sua criança? Que oportunidade de fala você traria para ela? Minha querida criança, agora eu vejo você com amor. Eu sinto muito se eu estive ausente, eu sinto muito se eu te abandonei, minha criança. Mas agora eu vejo o quanto você faz parte. Eu e você somos uma só pessoa. E a partir de agora, eu vou levar a gente para um lugar mais saudável. Eu assumo as rédeas da nossa vida, minha criança. Por favor, confie em mim. Vocês percebem o poder disso daqui? Por mais simples que seja, é a oportunidade que você tem de olhar para essa parte sua, de parar de ignorar, de trazê-la para o seu coração. Isso muda tudo. Uma coisa muito importante é as pessoas entenderem. Eu falo com as minhas mentoradas que quando elas vão acolher a dor da criança dela, elas têm uma dificuldade muito grande, que foi a mesma dificuldade que eu tive, que como que ela vai olhar para essa criança e vai falar assim, agora eu te vejo e eu te cuido, pode confiar em mim. Aí ela fala, e é muito engraçado, todas dizem que sim, e se vocês tiverem essa mesma dificuldade, falem aqui comigo. Ela fala assim, mas como que eu vou cuidar dessa criança, sendo que eu não consigo cuidar nem de mim? É muito louco isso que você fala assim, isso te trava para você falar isso para sua criança. Eu não consigo cuidar nem de mim, eu vou cuidar dessa criança. Mas é para a gente entender isso que a gente está passando é uma lembrança de uma dor que ela foi vivida lá atrás. Ela não é o que nós somos agora. Então, quando a gente olha para isso como uma lembrança dessa dor, a gente está repetindo com os nossos padrões de hoje. Mas essa dor, a gente precisa olhar lá para trás. A gente não vai curar ela agora com a nossa consciência de adulta. A gente vai curar ela olhando para ela como uma criança. Essa dor não define a gente. Essa dor não somos nós. Nós não somos a nossa mente. Nós não somos o nosso inconsciente. Ele age através de nós. Só que a gente precisa olhar com outros olhos, com um olhar adultecido para ele. E essa que é a grande sacada. Para a gente conseguir olhar para a nossa criança, acolher a nossa criança e curar essa dor. Porque agora nós temos todas as ferramentas e a gente acha que a gente é essa dor. A gente adulta hoje, eu sou essa dor, eu sou esse abandono, eu sou essa rejeição. E não é. Longe disso. Perfeito. Longe disso. Estou passando por esse adultecimento. Por não olhar para a criança interior, permito que isso abale meu relacionamento. Mas decidi olhar para isso e me responsabilizar pela minha mudança. É isso aí. Passar por isso é doído, mas notei que é necessário. Não tem outra forma. É só essa forma. Necessário para o encontro daquilo que realmente importa. Atualizar o olhar de criança para adulto. É dolorido, mas necessário. Muito dolorido. Muito dolorido. Em sistemas de adoção, a busca é pela mãe biológica? Sim, sempre. É igual eu disse, né, no começo da live, eu tenho dois pais. Eu tenho meu pai biológico e eu tenho o meu pai do coração. Eu tenho o meu pai biológico Humberto e eu tenho o meu pai que me criou, meu pai Valdir. Então, assim, todos têm o seu lugar.
Eu não tenho memória, na verdade, eu não tenho memórias da minha infância de quase nada, é Hum, muito pouco. E isso é um sintoma sim. de dor da minha criança, tá? E ela tá sendo tratada, ela tá sendo curada. E isso sempre, sendo consteladora, sendo mentora, eu tenho uma criança e eu também cuido dela. Então, eu busco pelo meu pai biológico. O meu pai de coração, que é o meu padrasto, o meu pai que me criou, que me ama, que está comigo até hoje, que está com a minha mãe, que cuida da minha mãe, ele só me tem como filha, como uma enteada, porque o meu pai biológico disse sim para minha vida. Então, sempre é pelo pai biológico. Aí, os filhos que são adotados, né? Eles falam assim, mas como? Eu não lembro. Por exemplo, eu, que não conhecia o meu pai. Como que você vai fazer? Eu não lembro. Esse pai, ele é 50% do que eu sou. Então, assim, eu não preciso ter conhecido ele, porque ele está dentro de mim. Quando a gente começa essa busca, quando eu falo assim, quando você coloca o pé, quando você tem essa fé, embora a constelação não dependa disso, Deus coloca o chão, você começa a trazer coisas à memória. Uhum. E o importante é esse primeiro passo, né? Ele se A abre coragem para desse você. primeiro passo. Mas é sempre pelo pai biológico, porque eu sou 50% a minha mãe e eu sou 50% o meu pai, que disseram sim para minha vida. E a Malha fez uma pergunta interessante, eu também vou querer sua opinião, que ela fala como cuidar dessa criança, qual o tempo do cuidado a ela. Eu vou falar do meu lugar, viu, Amália, do que eu faço. A principal forma de você cuidar dessa criança é cuidar da filha dos seus pais. É se olhar no espelho e se amar do jeito que você é, fazer o que precisa ser feito, porque crianças não fazem, não resolvem problemas. Crianças se divertem. Então, mas como trazer isso para a parte prática, né? Por exemplo, ter bons hábitos já demonstra que você está cuidando dessa criança, porque a criança, pessoal, é muitas vezes representada pelo nosso corpo. O que, que o nosso corpo está gritando para aquilo que a gente não quer olhar? Então, se na sua mentalidade é construído um corpo saudável, uma pessoa que se olha, que se respeita, que sabe dizer não, porque dizer não é a coisa mais difícil, eu acho, da vida, é saber dizer não. Porque é uma renúncia diária. Gente, é difícil? É, mas vale esse preço. Eu falo para vocês que eu não preciso de outro câncer para aprender isso. Mas tem pessoas que só com uma doença, só com uma ferida, elas conseguem olhar para essa questão. Não precisa disso, mas precisa querer todos os dias, Amália, olhar para essa criança e dizer: eu vejo você. Eu e você somos uma só pessoa. E agora eu assumo as rédeas da nossa vida. Que criança vai confiar em alguém que não assume as rédeas da vida? Em nenhuma. Ela vai estar sempre numa busca eterna por um pai, por uma mãe, porque você não se tornou pai e mãe da sua criança. E esse processo não é metafórico, como eu falei lá atrás, não é lúdico. Ele é sobre fazer o que precisa ser feito para que a sua criança possa se divertir. E como que ela se diverte? Sonhando, imaginando, criando, utilizando o máximo do potencial criativo que ela veio fazer aqui na Terra. E como você consegue fazer isso todos os dias sendo algo, sendo aquilo que a sua criança deseja ser. Então, é uma escolha todos os dias. Fácil? Não, mas vale a pena no final, né? Não, Cíntia? Concordo plenamente, Vitor, concordo plenamente. É o que você estava falando, né? E que era a dificuldade que eu falei que eu tinha. É muito simples. Quando você está presente para a sua cura, você começa a perceber que algumas atitudes não são de uma mulher adulta. Você começa a perceber que esse padrão que você está Muito trazendo para fácil sua vida reconhecer. não é o que a sua criança desejou, não é o que você queria quando você era criança. É muito diferente. E é você chegar e conversar com ela, falar assim, por que você está assim hoje? Parar e conversar. A gente já Exato. falou sobre isso, né, Amália? Fala assim, Amalinha, por que você tá assim hoje? Eu chamo a minha de Cíntia criança. Cíntia criança, por que você tá assim hoje? Por que você falou isso para aquela pessoa? Por que você falou que você ia fazer sendo que você não estava querendo fazer? Cíntia criança, por que isso? É muito engraçado, né? Ontem eu passei por uma situação, a minha criança ela tem dificuldade para expressar algumas emoções, né?
E eu fiquei sabendo de uma situação que foi muito difícil para eu engolir. E ontem eu estava com a garganta dolorida, até agora há pouco. Eu tive que deitar, descansar um pouco. Meu nariz escorrendo muito, porque essa situação não me cheirou muito bem, né? E é isso que o nosso corpo fala. E depois que eu entrei para a live, você viu, eu não assoei meu nariz nenhuma vez. Eu até te mandei um áudio falando, eu vou ter que assoar o meu nariz algumas vezes. Eu não assoei nenhuma vez, só para você ver como isso é emocional. A gente está falando da criança, ela está aqui feliz. É só você estar presente para isso. A minha criança hoje, ela precisou tomar um danoninho, que fazia anos que eu não tomava. Às vezes sua criança quer fazer uma trança no seu cabelo. Às vezes sua criança quer só sentar no chão. Às vezes sua criança quer dançar. É só você estar presente para o que você está fazendo. Legal. Você vai sair muito desse, como que eu posso dizer, do normal, do seu normal. Você ia dançar numa semana? Você ia comprar um danoninho? Quer dizer, você está de dieta, você vai comer um danoninho, você entende? Então, assim, não é uma coisa desregrada. Eu não quebrei a minha dieta, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de cumprir as minhas obrigações como adulta, mas eu acolhi minha criança. Por que você está sentindo isso? O que você quer falar que você não falou? O que não está te cheirando bem nessa situação? Aí entra num monte de processos. Vocês que são minhas mentoras, você vai falar comigo. Vocês que são a mentorado. Você tem mentores, Vitor? Você é mentor? Você tem esse... Sim, eu tenho a formação. Ela a cada Você tem 6 a meses. formação. As pessoas vão falar com o Vitor. Você vai procurar, porque foi como eu disse no começo da live. Sozinha você não consegue. E o Sozinha você ambiente é não consegue. importante. Você precisa de alguém que te dê a mão e que te mostre o caminho. Sozinha não dá. Por mais que você leia livros, por mais que você faça cursos, não dá. Você precisa passar por um processo terapêutico. Você precisa passar por alguém que já trilhou esse caminho para te mostrar esse caminho. Então, quando você tem alguém que te dá a mão e você tem a consciência que é só você, com o direcionamento da pessoa que você escolher para te ajudar, do terapeuta que você escolher para te ajudar, mas você ter essa consciência que é só você que pode dar a mão para sua criança e que não tem como você adultecer, não tem como você ter coisas de adulto, porque quem casa é adulto, criança não casa, criança não faz dinheiro, criança não tem filho, criança não gera negócios, criança não gera sucesso. É só adulto. Quando você tem essa consciência, você fala, putz, eu vou ter que adultecer então para fazer isso? É só eu que posso cuidar da minha criança? Então tá. Meu, é automático. Você vai sentar no chão, você vai se olhar no espelho e você vai falar assim, Amália criança, o que você quer? Sheila criança, o que você quer? Marlon criança, o que você quer? Por que você não falou isso? Por que você falou sim querendo falar não? Por que você se explicou tanto? Por que você tá com essa dor? Por que você tá com essa dor na lombar? Por que você tá com essa dor nas costas? Por que você tá com tanta cólica? Por que você julga tanto? Por que você fofoca tanto? Quem em você que precisa disso? É simples. É você se olhar, é você ter consciência que é só você que pode fazer isso e você sentar e fazer o que a sua criança quer. Não é habitual você dançar. Não é habitual você sentar no chão. Olha, não é habitual você assistir um desenho. Isso. É isso mesmo. É esse o caminho, né? Eu já estou num caminho que eu já, no meio da academia, eu inspiro, eu falo, eu sou amado, eu danço, porque, pessoal, eu já estou num nível aqui de consciência que, pô, se o normal é fazer o que o pessoal está fazendo, essa bagunça toda, então você é doido mesmo, deixa eu ser quem eu sou, porque eu vou falar para vocês, eu me divirto muito com o meu mundo interno, eu me divirto muito sozinho, comigo mesmo, com as minhas ideias, e aí quando eu estou com outra pessoa é justamente para compartilhar isso que eu tenho, para realmente transbordar. Eu acho que esse é o melhor caminho que nós temos para a nossa vida, porque quando a gente entende isso, nós percebemos que nós temos sempre 50% de responsabilidade quando a gente está dentro de uma relação, quando a gente está com o nosso amigo, e a gente começa a não trazer os problemas para pessoas que não resolvem, porque eu não posso contar para minha namorada os meus problemas que eu tenho certeza que ela não vai resolver. Eu não vou contar para os meus amigos que tem, às vezes, dar esse suporte. Eu vou contar para as pessoas que me ajudam, porque eu sou advogado, né? Eu gosto de solucionar problemas. Uma coisa que eu já não estava vendo na advocacia é solução. É tudo procrastinação. E aí eu falei, quer saber? Cansei. E aí Deus me entregou logo as constelações
porque ele sabia que eu tinha esse desejo. E nas constelações, quem busca é quem realmente deseja. Quem quer que a criança se divirta, mas sabendo que os problemas é você que resolve. E aqui muda todo o jogo, viu, Cíntia? Porque aí a gente está construindo, sim, um mundo que caminha para uma evolução. E para isso a gente vai precisar romper barreiras. Mas se você não romper as suas barreiras e permanecer nos meus problemas, nos seus problemas, não tem Jesus na causa que vai descer e que vai resolver. Então, assuma a sua responsabilidade. Diga, eu passei por isso aconteceu comigo, mas isso não me define quem eu sou. É possível mudar. Eu não sou esse abuso que aconteceu, eu não sou esse sofrimento, eu sou muito maior que isso. Mas eu me rendo, eu me libero para que eu possa seguir a minha vida. Porque muitas pessoas fazem o quê? Se vitimizam, elas embarcam na dor, elas se tornam sofrimento e elas não saem do lugar nem com empurrão. Tinha momentos que Bert Hellinger, pra vocês terem ideia, que ele até chacoalhava as pessoas. Felizmente ele mudou isso, porque a gente não pode chacoalhar a pessoa se ela não quer sair dessa dor. Então, deseje esse caminho de solução. Busque esse pai do paraíso, esse amor pela vida, porque é só isso que você pode transbordar na sua vida, da sua criança e na vida das pessoas, aquilo que você trabalhou dentro de si. Então, eu espero que tenha ficado bem, um caminho mais leve, né? Gostoso para vocês olharem para a criança de vocês, que é a Cíntia maravilhosa. Cíntia, fale para as pessoas como elas podem te achar, como elas podem se conectar com você, o que você tem de projeto. Porque adorei, viu? Eu sempre escolho as pessoas certas, né? Obrigada, Vitor. Obrigada pela oportunidade, né, de eu estar mais pertinho aqui dessas deusas maravilhosas, conhecer um pouco dos seus seguidores também. Meu nome é Cíntia Oliveira. Eu tô lá no seu perfil, Vitor, também. E eu tô à disposição de vocês, a serviço de vocês. Me mandem suas perguntas lá. Nossa, bastante coisa vocês escreveram aqui, meus amores. Que lindos. Obrigada de verdade, Vitor. É como o Bert ensina, né? O essencial é simples. Uma coisa que me pegou bastante que você falou e que eu acredito muito, que eu trabalho muito em cima disso, é que quem reclama não quer resolver o problema, né? E isso que você falou é bem verdade. A gente não pode ficar falando dos nossos problemas para quem não pode nos ajudar. Sim. E a gente está aqui nesse lugar. Hoje nós estamos aqui nesse lugar de dar esse apoio, de mostrar esse caminho para vocês. Então, obrigada por essa confiança. A Cíntia Oliveira. E tem algum projeto, Cíntia, para mulheres, algum grupo, alguma coisa assim? Tenho. Eu tenho uma mentoria, né, de 1 ano que eu estou pessoalmente com elas, não tem ninguém da minha equipe falando com elas, eu estou pessoalmente com ela, que é todo baseado nas polaridades energéticas e obrigada, meus amores, eu estou vendo aqui, deixa eu até baixar, porque eu fico lendo os comentários, vocês são muito lindas. E nas filosofias sistêmicas, né, que foi o que me trouxe para essa consciência, então, baseado na constelação familiar, essa minha mentoria. Tem um curso de manifestação, né? Aí lá eu ensino todas as minhas práticas bruxinhas para vocês manifestarem a vida dos seus sonhos, baseados no mapa astral também. Poxa. Feliz Dia das Bruxas, eu esqueci de falar isso. Você falou comigo por mensagem, eu esqueci de falar isso para elas. E eu faço constelação também, né? Sessão de constelação. Viu? Uau! Quantas coisas boas para ajudar as pessoas. Gostei muito do nosso encontro, viu? Vamos permitir que a nossa criança interior viva dentro de nós. Vamos nos divertir nessa vida, porque é a única coisa que a gente tem. Um momento eu vou colocar aqui minha máscara. Porque, pessoal, o tempo não volta, ele é passageiro, então se divirta, permita que a sua criança viva por meio de você, mas de uma forma criativa, uma forma amorosa, e não mais uma criança abandonada, porque é disso que o mundo precisa, tá bom? Nos vemos em breve, beijinhos a todos. Que lindas, e até a próxima. Vocês são lindas. Gratidão, Cíntia. Valeu.